Ok, na página 86 da apostila, nós estamos terminando o período da época da igreja, chamado Filadélfia. É um período de grandes movimentos espirituais, especificamente avivamentos e missões. Junto com isso, havia movimentos radicais, especialmente nos Estados Unidos, que acabaram influenciando o mundo, de grupos que estavam em reuniões grandes, muitas vezes ao ar livre, e pessoas caindo no chão e fazendo barulho estranho. Esse tipo de coisas estava acontecendo no século XIX, e havia uma consciência elevada de coisas invisíveis, coisas elevadas. E então, durante esse período, especificamente no fim do segundo grande despertamento, que era dos dias de Charles Finney, surgiram várias seitas. Pessoas ensinando a Bíblia com mudanças enormes. Então, quando você analisa essas coisas, usa o nome de Jesus, ou falam do Espírito Santo, ou apontam para a Bíblia, mas o coração da coisa é totalmente diferente. E cada seita, em primeiro lugar, tem um erro principal. Eles falam que a salvação é pelas obras. Tipicamente, eles falam é pela fé e obras. Eles querem usar o que a Bíblia fala para dar autoridade aos ensinos. Mas, ao mesmo tempo, eles colocam algo para você depender do sistema da religião deles. Isso é muito importante entender. E uma das coisas que nós notamos é que as seitas são doutrinas de demônios, criados, vamos dizer, por Satanás, para enganar. E o alvo é simplesmente tirar as pessoas de Cristo para a falsidade. Por causa disso, nós estamos analisando várias seitas, e nós podemos ver as origens, o que os fundadores falaram, mas sendo de enganação, todas as seitas têm uma certa habilidade de se conformar para a cultura de uma forma que eles acabam se adaptando para as mudanças da sociedade, de cada época. Então, nós vamos estudar algumas coisas aqui e notar como esses grupos estão observando, olha, estamos perdendo pessoas, ou alguém está batendo bem forte em certa coisa na Bíblia. Então, eles mudam os ensinos para os seguidores continuarem a seguir essas falsidades. Então, nas aulas anteriores, nós iniciamos isso, nós vimos a seita chamada mormonismo. Vamos agora nessa aula rapidinho ver espiritismo, adventismo e as testemunhas de Jeová, tudo bem? Então vamos começar com o espiritismo. E como eu falei, nós estamos vendo a fundação dessas seitas no século XIX. Então, não existia antes, e eu não vou falar sobre todo o desenvolvimento até hoje. Então, inclusive dentro desses grupos, tem um grupo que sai da seita e forma uma divisão, ou uma outra seita da seita. E eu não estou lidando com tudo isso. Nós temos até uma matéria inteira sobre seitas e religiões mundiais. Então você pode voltar para os vídeos dessas coisas. Mas agora vamos para espiritismo, que foi fundado basicamente por volta de 1850, tá? Esta seita ficou codificada por Allan Kardec, um francês que foi influenciado por ideias que vieram da Nova York. E uma coisa importante para ser notada, ele não procurou fundar espiritismo. Ele ouvia de coisas, legava essas coisas de vários, vamos dizer, testemunhos ou histórias, e
codificou e criou um livro, uma ideia que se chama Espiritismo. Então, Allan Kardec é diferente, ele não era um profeta ou algo assim, ele simplesmente organizava as coisas faladas. Duas irmãs, Katia e Margaret Fox, tinham dito que tinham entrado em contato com o Espírito em 1848. E essa história se espalhou rapidamente. Eu não vou dar todos os detalhes para os irmãos hoje à noite, mas parece que era tudo mentira e depois foi confessado isso. Mas ao codificar o Espiritismo, Kardec não ensinava passagens bíblicas de uma forma correta. Então era uma perversão da verdade, especificamente sobre espíritos. Então eles até falam da Bíblia. Quando eu evangelizo aqui em Ouro Preto, o espírita não fala para mim que não crê na Bíblia, mas então é uma seita porque usa a Bíblia, mas não da forma correta. Por exemplo, ele dizia que Jesus é o espírito mais evoluído pela experiência que ele tinha. Consequentemente, todos nós poderemos evoluir para sermos iguais a Jesus Cristo. Então, isso já é um grande erro. Quando Jesus nasceu e viveu a vida dele, ele realmente cresceu, a Bíblia até fala em sabedoria e em graça ou favor com Deus, porque ele adotou um corpo humano, ele é Deus, mas ele aceitou isso. Mas Jesus não se desenvolveu espiritualmente no sentido de se tornar um espírito mais maduro. O Espiritismo ensina isso, e ensina que basicamente a experiência de Jesus pode ser a nossa experiência também. Nós também podemos ter essa evolução. Além disso, ele disse que é possível conversar com os espíritos dos mortos. Em 1857, Kardec publicou um livro que marcou a fundação do Espírito. Então você pode marcar essa data, 1857. Havia mais desenvolvimento ao longo do século XIX, e claro, até hoje tem esses centros de espiritismo e tudo. E como eu já enfatizei, eu quero enfatizar de novo, esses grupos, como o espiritismo, os mormons e tudo, não existiam antes do século XIX. Então, quando alguém vem para você e fala essas coisas, entenda muito bem, são novidades criadas por pessoas, provavelmente pela influência de demônios. E nós não precisamos dar muito tempo para as ideias dessas pessoas. Todas elas falam que usam a Bíblia, mas por ler a Bíblia mesmo, a gente percebe, não, mas está tudo errado isso. Não, a Bíblia não fala isso. Algumas crenças principais do Espiritismo. Jesus é um espírito evoluído, mas não nasceu de uma virgem, não fez milagres, porque, segundo eles, ele simplesmente manipulava a criação. Então não é um milagre. E ele não morreu para pagar os nossos pecados. Mas é o que eles falam. A reencarnação existe para evoluir a pessoa, então você morre e você volta para poder evoluir mais. E os espíritos podem e querem ter contato conosco, e o céu e o inferno não existem. Agora, nas nossas Bíblias, vamos no livro de Mateus, por favor. Tem umas outras seitas, como o Adventismo, né? E as Testemunhas de Jeová. E a fundação dessas seitas muitas vezes inclui a ideia de alguém falando: nós acreditamos, segundo a Bíblia, é a nossa interpretação dela,
que Jesus vai voltar nesse dia, ou nesse ano. Então estão marcando datas. E ainda que talvez, eu acho que no nosso ouvido hoje, isso soa muito estranho. Como é que você pode saber? Mas no século XIX, aparentemente muitos estavam falando: nossa, a gente está calculando as coisas e vendo as profecias e marcando as coisas, e nós acreditamos que Jesus vai chegar nesse dia. E é isso que aconteceu. Mas note aqui, Jesus falando em Mateus 24, versículo 36 diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então, você pode ler mais, tem mais aqui em outras passagens, mas a Bíblia deixa bem claro, e Jesus mesmo aqui deixa bem claro: você não pode marcar datas. Inclusive, na hora que alguém começa a falar para mim: Jesus vai voltar em 2023, em março de 2023, vamos dizer, eu já falo, eu já descarto essa pessoa. Para mim, eu não tenho ouvido para essa pessoa. Jesus já falou claramente: ninguém sabe. Em outra passagem, Jesus diz que nem ele sabe, que é incrível, considerando que ele é o Filho de Deus, que sabe de tudo. Mas ele falou isso. E aqui ele especificamente diz, em versículo 36, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então é somente o Pai Celestial, Ele, nosso Deus, que sabe quando o Senhor vai voltar. Agora vamos chegar aqui e ver a origem do Adventismo, 1863. Há várias datas, novamente é um resumo simples. Há muito mais que pode ser dito, mas essa seita teve o seu início com William Miller, um deísta que voltou para uma igreja batista, mas concluiu, por estudos pessoais, que Jesus ia voltar para a terra em 1844. Na verdade, ele falou entre 1843 e 1844. E ele falou, é um período, né? E ele pegou isso de uma interpretação errada do livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. E eu admito, essa profecia é complicada, não é fácil. Mas como Jesus disse que você não pode marcar a data, você não pode usar esse versículo para dizer você sabe quando ele vai chegar, porque ninguém sabe. Mas continuando, Ellen White, uma mulher, disse que tinha visões que foram escritas em livros. Ela, na verdade, depois do William Miller errar na data, ela falou, não, ele errou não na data, mas que Jesus voltou. Então ela pega a data ainda, mas muda a coisa. Ela profetizava várias coisas que nunca aconteceram, muitas coisas mesmo. Inclusive sobre a Inglaterra, sobre a guerra civil, sobre os Estados Unidos. E quanto ao dia 22 de outubro de 1844, White disse que o que realmente aconteceu é que Deus fechou a porta da misericórdia. Eron Edison e Owen Crozier ensinavam que em 1844, Jesus entrou pela primeira vez no Santíssimo no céu para julgar os homens.
E quando ele falou isso, White automaticamente aceitou isso. Então a ideia é que o que Jesus fez na cruz basicamente não era suficiente e ele precisou entrar no Santíssimo, no céu. E daí as pessoas começaram a perguntar, mas e antes disso, todo mundo que morreu e foi para o céu, como é que fica isso se já foi para o céu? Então, por causa disso, o Adventismo mudou a doutrina e falou, não, quando você morre, você não vai para o céu e você não vai para o inferno. Quando você morre, sua alma dorme, chamado sono da alma, para todo mundo esperar Deus julgar as obras, etc. Então diz aqui, consequentemente, White ensinava o sono da alma para enfatizar que Deus está julgando as obras dos homens. E, consequentemente, no Adventismo, ninguém pode ter a certeza da salvação. Então, umas crenças principais dessa seita. Ellen White profetiza, especificamente do sentido que nós enfatizamos anteriormente. Você precisa da interpretação da Bíblia que ela fornece. Mas deixa eu falar algo para vocês que é muito importante entender quanto ao Adventismo. O Adventismo quer ser reconhecido como evangélico, cristão. Inclusive há muitos batistas que não entendem muito bem os grandes erros dessa seita e acham que são simplesmente pessoas como batistas que guardam o sábado só. Tipo, para eles o sábado é importante, é o 7º dia da semana, mas não é bem assim. Mas ao confraternizar com evangélicos, usando esse termo de uma forma leve, porque eu não quero usar evangélico para mim, nem para batistas, e nós vamos entender mais no próximo período da igreja que nós estudamos, mas muitos adventistas hoje em dia estão reconhecendo erros na doutrina deles, e estão rejeitando, alguns não gostam mais de enfatizar Ellen White, ou alguns ensinos dela, e é complicado para esse grupo. Mas na fundação havia essas coisas, e até hoje principalmente tem essas coisas, mas precisamos entender que há um movimento de mudanças entre o povo dos adventistas. Para eles, a salvação é pelas obras, né? Como por exemplo, guardar o sábado, etc., comidas que não pode comer. O sábado é para a igreja, e nós ensinamos, segundo o livro de Êxodo, que o sábado não é para a igreja, o sábado é para Israel, é a marca, o símbolo, é a coisa de Israel. E nós podemos usar o princípio e falar, olha, ainda devemos marcar um dia para descansar e adorar a Deus, amém, etc. Mas dizer que há uma regra hoje que a igreja tem que guardar o sábado, nós não vemos isso no Novo Testamento, nós não vemos. Número 4, a expiação por Jesus na cruz não é completa. Isso tem a ver com Jesus entrando no Santíssimo no céu. E número 5, Jesus é o arcanjo Gabriel, que na verdade o arcanjo Gabriel é um anjo mesmo, que protege Israel. E ele tem uma obra até durante a tribulação, e é muito interessante isso. Mas Jesus não é esse arcanjo Gabriel. Agora vamos para a terceira seita hoje, que nós estamos vendo, as Testemunhas de Jeová, 1870, basicamente. Essa seita foi fundada no estado americano da Pensilvânia, onde os pais da minha esposa moram. E o fundador, Charles Taze Russell, né?
que veio de uma família presbiteriana. É interessante, não sei se vocês estão notando isso, mas quando você vê essas seitas, os caras vieram de igrejas congregacionais, ou batistas, ou presbiterianas, então tem uma certa base bíblica no coração, mas rejeitando certas coisas, acabam criando algo falso. Por causa disso, nós precisamos ter certa cautela. Se chegar alguém aqui na igreja que fala que é cristão e tudo, mas começa a falar umas coisas meio esquisitas, peraí, vamos ter cautela mesmo, porque grandes seitas foram fundadas por causa desse tipo de pessoa. Enfim, continuando aqui, ao ter dúvidas sobre a Bíblia, esse Russell acabou conhecendo um adventista que lhe disse que Jesus voltou invisivelmente em 1874. Russell se separou desse homem, desse adventista, e acabou se tornando o presidente da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados em 1884, e escreveu os Estudos nas Escrituras de 1886 a 1904 como a única interpretação correta da Bíblia. E alguém, eu vou procurar aqui para eu ter certeza da referência aqui, alguém sabe quem na Bíblia falou, qual homem na Bíblia falou que não existe uma particular interpretação das profecias da Bíblia? Quem? Não era Paulo, era Pedro, exatamente. Pedro disse em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Eu me lembro de uma vez, eu estava estudando na internet sobre as testemunhas de Jeová, não sei, 20 anos atrás, não me lembro, mas muito tempo atrás, e eu me lembro uma coisa escrita em letras grandes e em negrito assim, piscando: se você é testemunha de Jeová, e era um site de testemunhos de Jeová, dizendo para testemunhos de Jeová, se você é testemunha de Jeová, você não pode ler as coisas escritas nos sites dos outros, de outras religiões. E se alguém der um folheto para você, é para você jogar fora. Você não pode ler, não pode. A única interpretação correta é a nossa, e você não pode mexer com as outras coisas. Vocês acham que isso é muito confiável? Imagina, né? Alguém fala para você: somente que eu falo, você pode acreditar e ler, você não pode nem olhar para outra coisa, né? Eu não quero nem pensar em falar algo assim para vocês. Claro, vocês podem pesquisar e estudar e se ampliar muito no seu entendimento, mas as testemunhas de Jeová têm essa ideia que eles têm a única interpretação correta, e é perigoso olhar para outras coisas. Mas por que é perigoso? É perigoso porque o que eles ensinam é falsidade. É só passar tempo com a Bíblia um pouco e você percebe isso. Por exemplo, se vocês têm sua Bíblia aí, em João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Alguém me fala, por favor, quem é o Verbo em João 1:1? É Jesus. E diz aqui que ele estava com Deus e era Deus. Testemunhos de Jeová, eles escreveram, vamos dizer, a sua própria Bíblia, e mudam isso para dizer que o Verbo era um Deus. Ele não é Deus.
essas mudancinhas aqui ou ali, porque para eles Jesus não é Deus, então precisamos mudar a Bíblia para mostrar isso, então eles fizeram isso. E se você só tem contato com a Bíblia deles e a literatura deles, então você vai continuar. E eles têm essa ideia, mas nosso povo é o povo fiel, é o nosso povo que vai toda semana evangelizando, indo de porta em porta, falando da verdade sobre, especificamente, Jeová, né? Mas eles não são as testemunhas de Jeová, eles são as falsas testemunhas, e não de Jeová. Eles estão errados, infelizmente. Continuando aqui, ele disse que Jesus voltou de uma forma invisível em 1874, mas de uma forma corpórea em 1914. Ele mudou a data para 1915 e depois para 1918, mas Russell faleceu em 1916. O desenvolvimento continuava no século XX sob a liderança de Joseph Franklin, Rutherford e Nathan Homer Knorr. Vamos ver rapidinho, já enfatizei algumas crenças principais dessa seita, as Testemunhas de Jeová. Novamente, a salvação é pelas obras, especificamente pelo evangelismo. E eu me lembro de uma vez, eu assisti um vídeo de não sei se eles chamam o cara de um pastor, mas ele era testemunho de Jeová, ensinando as pessoas nos bancos. E eu me lembro as palavras, ele falou: se você não evangelizar, que quer dizer ir de porta em porta e falar da nossa religião para as outras pessoas, as palavras dele, Deus vai te matar. Deus vai te matar. Uau, que coisa, né? Imagina, e daí você vê testemunho de Jeová realmente evangelizando, mas na cabeça da testemunho de Jeová, se eu não obedecer, eu não vou ser salvo, né? E é algo pregado para eles. Isso não é muito legal. Por que nós evangelizamos? Porque nós queremos ir para o céu? Não. Nós não evangelizamos para ser salvos, nós evangelizamos porque nós já somos salvos, já temos a verdade, já levamos a verdade aos outros, porque nós sabemos onde está, sabe, a água no deserto. E nós queremos direcionar os outros: olha, vem aqui, Jesus, ele me salvou, e você também pode ter essa água viva. Eu não estou indo para as pessoas com, sabe, eu espero que Deus me aceite, eu estou tentando, estou falando dele aqui nessa casa e tudo. Não, não é desse jeito. E eles têm uma ideia que a mudança do hebraico na Bíblia, da palavra Jeová para a palavra Senhor, é algo extremamente errado. Então eles falam Jeová, 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 quando na verdade, pela linguagem hebraica e a falta de vogais marcadas na Bíblia, ninguém nem sabe como pronunciar o nome Jeová. Muitos falam que pode ser Yahweh ou Yahvé. Então é até engraçado como eles falam que nós precisamos enfatizar Jeová e nós nem sabemos pronunciar certinho essa palavra. Número 2, eles falam que Jesus não é Deus, mas é o arcanjo Miguel. Lembra, adventistas também falam esse tipo de coisa. Número 3, a única interpretação da Bíblia vem pela sociedade deles. E número 4, não é permitido voltar, saudar a bandeira, doar ou receber sangue, nem celebrar férias, nem aniversários. E eu me pergunto, eu não sei porque eu não fui criado aqui no Brasil, mas existem muita pessoa aqui no Brasil que não quer celebrar aniversários ou Natal, etc. E eu me pergunto, será que isso veio de uma influência das testemunhas de Jeová? Eu não sei, pode ser que não. Mas para eles, esse tipo de coisa você não pode fazer, não é permitido. Não é permitido nem voltar, saudar a bandeira, etc. Essas coisas. E também a questão de sangue, doar ou receber, não pode.
tipicamente com todas as seitas, porque a salvação pelas obras é basicamente entrar dentro do sistema dela, da seita, e seguir as regras. E se você não fizer isso, você fica rejeitado pelo grupo, que pode ser, por exemplo, eu já ouvi muito testemunho disso. Você faz parte das Testemunhas de Jeová ou outra seita, e quando você percebe a verdade, você rejeita a falsidade, e até sua própria família, que também faz parte da seita, fala: então você é infiel, você é descrente e você não é nada, e se desliga totalmente de você. É como se você não fizesse parte da sua própria família. Infelizmente isso acontece. Biblicamente, que não aconteça, mas se um dos meus filhos, eu sou batista, mas não tem que ser batista, pode ser batista, presbiteriana, sabe, metodista. Se um dos meus filhos acabar se desviando, de jeito nenhum, segundo a Bíblia, eu vou dizer: então você não faz parte nem da minha família, você não é mais meu filho ou minha filha. Isso não existe na Bíblia. Na verdade, eu vejo nisso a necessidade de procurar amar meu filho desviado, filha desviada, e falar: eu amo você, eu quero ajudar você. O que aconteceu? O que levou você a pensar desse jeito? Com o alvo de ganhar para Cristo o meu filho, né? Ou minha filha, no caso. E claro, eu não quero que isso aconteça, mas é diferente do que muita seita, que basicamente rejeita a pessoa. A Bíblia até fala no Novo Testamento, quando alguém cai, é para nós levantarmos a pessoa, e às vezes precisamos disciplinar, mas disciplinar nunca é para rejeitar 100%. O alvo é restaurar a pessoa de volta para a fé. Então, irmãos, nós agora terminamos o sexto período da época da igreja chamado Filadélfia, vendo essas seitas. E nas próximas aulas nós vamos estudar basicamente o século 20 e agora esse século 21, e ver movimentos do fundamentalismo, pentecostalismo, evangelicalismo, etc. E vai ser muito bom, vocês não vão querer perder.